Wallace Moura. Boa noite. Tá fraco? Boa noite. Agora, eu vou começar a minha conversinha com uma pequena história. Em Pernambuco existe um município cuja produção principal é chuchu. E uma professora de matemática na 5ª série, um dia recebe a visita de um pai. O pai foi falar com ela, perguntou o que ele queria, e ela disse: professora, eu vim agradecer a senhora pelo que a senhora fez com minha filha. Minha filha tem 11 anos, ela nunca se interessou pelo que eu fazia, plantar chuchu. Nunca ia para o roçado. Depois que a senhora passou a pesquisa para ela fazer sobre como é que se planta o chuchu, qual é o tempo que o chuchu começa a germinar, qual é a produção, quais são os tratos culturais. Não é que essa menina agora não me larga, me acompanha para a roça e está sempre junto de mim? E aí a professora, ela fazia toda quinta-feira, era o dia que as crianças iam saber de qual foi o preço do chuchu na Ceasa. E ela anotava em sala de aula. E como o preço variava muito, ela fez todo um debate com as crianças, e as crianças perceberam que no dia que o preço do chuchu estava alto, a relação em casa era super gostosa. E no dia que o chuchu estava embaixo, a relação era tensa e nervosa. E daí elas concluíram que não deviam estar aperreando papai nem mamãe no dia que o preço do chuchu fosse baixo. Depois ela foi à feira com os alunos fazer uma análise, e as crianças descobriram também que a feira, na segunda-feira, era muito movimentada quando o preço do chuchu estava lá em cima, e era muito fraca quando o preço do chuchu estava embaixo. Histórias dessa natureza são milhões que eu tenho para contar. Isso foi resultado, gente, de uma atividade que eu faço parte de uma ONG há 29 anos, que foi trabalhar com agricultores para fazer a transição do sistema convencional de produção para um sistema de base agroecológica. E aí a gente encontrava um conflito muito sério, porque o que a gente trabalhava com os pais, com os agricultores, a escola chegava e desmanchava tudo. A gente queria ensinar o amor à terra, a valorização do campo, a valorização das pessoas, e a escola chegava e dizia para a criança: meu filho, estude, senão você vai ficar feito teu pai, no cabo da enxada. E aí ela passava aquela visão de que o campo era o lugar do atraso, da pobreza, do trabalho sem compensação, do trabalho rude, etc. e tal. E a gente então percebeu que se não mudasse a escola, dificilmente a gente ia mudar a agricultura. E a gente começou a perguntar: é possível fazer uma escola que, em vez de tratar o campo e as pessoas do campo dessa forma, pudesse fazer o inverso? E aí a gente acabou de ver o nosso mestre Paulo Freire, e daí passamos a aplicar toda a experiência que a gente tinha na educação popular dentro da educação formal. E estimulamos as professoras a transformar o dever de casa em pesquisa. O dever de casa é um negócio muito constrangedor, sobretudo para as famílias que não sabem ler, não ajudam seus filhos a fazerem o trabalho. Será que a gente não podia ter um dever de casa onde elas pudessem compartilhar da resposta ao dever de casa? E aí a gente sugeria que as professoras pesquisassem o campo, a agricultura, o plantio, fizessem as perguntas de acordo com a época do calendário agrícola: quem tem terra para plantar, quem tem semente,
quem já plantou, quem já colheu, quem guardou, quem comeu, e quais são os seus animais, quais são as fruteiras, e assim por diante. E aí as professoras perguntavam, mas o que é que a gente vai fazer com isso se a gente tem um currículo? Beleza, você quer mais oportunidade para ensinar um currículo do que a resposta a essas questões? Quantos cálculos e quantos problemas de matemática você pode fazer com uma criança que chega em casa, chega na escola e diz que tem tantos pés de fruta, ou que tem tantos animais, ou que em casa eles não estão com a semente para plantar. E outros que chegam têm semente para plantar. E aí as professoras, muitas vezes, não sabiam desenvolver estas experiências em termos de matemática, português, texto, teatro, peça. A gente então sugeria que elas procurassem os próprios pais, para que os pais pudessem desenvolver. Por exemplo, calcular o tamanho da Terra. Muitas professoras não sabiam desenvolver isso em matemática. Procure um pai, por mais analfabeto que seja, que trabalha no campo, que ele sabe medir terra. E aí lá vai, as professoras levaram os alunos para assistir aula com um pai, às vezes analfabeto. E o pai fazia aquela aula encantadora, os meninos voltavam super entusiasmados, e o pai não dormia naquela noite, porque pensou que era analfabeto, deu aula para a professora. O filho, que pensava que o pai era um burro, porque não sabia ler, se orgulhou do pai que tinha. A professora, que pensava que sabia tudo, descobriu que tinha muito que aprender. Então, essa pesquisa, a gente sugere que as professoras desdobrem, aprofundem a análise dos dados e fazemos uma orientação para que todos os produtos de conhecimento, eles voltem e sejam apresentados para a família, um dia no semestre, um dia no bimestre, e a escola vai fazer uma feira de conhecimento, devolvendo os estudos que fizeram, as pesquisas que fizeram com seus pais. É evidente que aí tem todo um discurso subjacente, né, que a gente tenta explicitar. Ao estudar a realidade do campo, a levar uma pergunta para casa, a escola está dizendo, meu filho, a sua vida é importante, a vida de seu pai é importante, a história da sua família é importante, por isso que a gente vai trazer para a sala de aula. Educar para revolucionar, gente, é transformar essa realidade a partir de crenças e valores. Um estudo que apenas ele fica e permanece neutro e não transforma a realidade, ele é desprovido de elementos que façam as pessoas transformar o seu campo, transformar a sua realidade. Então, essa proposta que a gente chama Educação do Campo, está há 20 anos como política no Brasil, mas infelizmente não deu os avanços que poderia dar. Tem muitas instituições que hoje utilizam, que desenvolvem. Nós temos rede como a rede do Instituto Alana das Escolas Transformadoras, a Conferência Nacional de Educação Alternativa e tantas outras iniciativas por esse país afora. Recentemente, há uns 15 dias atrás, nós recebemos 2 pesquisadores de alto nível que visitaram escolas e professores que utilizam essa pesquisa. Encantados, eles diziam que já rodaram por esse mundo inteiro e nunca viram crianças tão empoderadas, professoras tão autoestimadas como aqueles viram isso. Eu perguntei, você vai botar isso no seu relatório? Disse, vou. E ele me perguntou, e essa proposta para o Brasil? E a gente não tem perna, mas tem asa. Eu vi aqui no Inspira que vamos ter 1000 orquestras. A gente pode ter também 1000 escolas. Muito grato, muito obrigado por vocês darem essa oportunidade para que a gente pudesse dizer em 10 minutos, dar um sinal de que esse mundo é preciso mudar e que a educação
pode contribuir com a mudança. Muito obrigado, boa noite, consegui o tempo regulamentar. Obrigado.